Bem-vindos à plataforma Virtua. Meu nome é Luciano, eu sou responsável pela disciplina História para o primeiro ano do ensino médio. O tema da aula de hoje é a aula sobre o Egito Antigo, aliás, é a nossa aula 1, nossa primeira aula sobre esse tema. O Egito Antigo ele sempre despertou a curiosidade das civilizações, tanto do passado como do presente. Existem vários enigmas, várias curiosidades que essa civilização desperta. Para nós entendermos melhor a civilização egípcia, nós precisamos compreender um pouco da sua geografia. Se nós olharmos o mapa do Egito, nós vamos perceber que o território egípcio ele é composto em 80% de deserto. O Egito ele está cercado por dois grandes desertos. Do lado esquerdo, nós vemos o deserto da Líbia, do lado direito, o deserto arábico. E singrando todo o território do Egito, nós encontramos o rio Nilo, que ocupa uma pequena fração desse território. Por satélite, nós podemos observar melhor o Egito e podemos observar e concluir o que havíamos falado antes, que 80% do território egípcio é desértico e que uma pequena fração do seu território é fértil e está às margens do rio Nilo, que singra toda a extensão do seu território. E aí surge uma pergunta: se 80% do território do Egito é deserto, como os egípcios conseguiram transformar este território numa grande nação? Essa pergunta também incomodava outras civilizações do passado. Os gregos, eles temiam os egípcios. Os gregos sabiam que os egípcios haviam contratado os fenícios, os grandes navegadores da antiguidade, para realizar mapas cartográficos precisos do território da Grécia. Logo, os gregos concluíram que os egípcios desejavam esses mapas para uma futura invasão, por uma futura expansão militar sobre os territórios da Grécia. Temendo essa invasão, temendo essa futura expansão territorial militar, os gregos mandam para o Egito um espião. Esse espião era nada mais, nada menos que Heródoto, o famoso historiador e filósofo grego. Nós vamos ver que o Heródoto ele vai passar 8 anos no Egito. Findo esses 8 anos, o Heródoto volta para a Grécia e os gregos querem que ele responda o que faz o Egito ser a grande civilização que é. A resposta do Heródoto nada mais é do que exclamar que o Egito é uma dádiva do Nilo. O que o Heródoto quis dizer com isso? Antes da gente explicar o que o Heródoto quis dizer com isso, vai aí uma curiosidade para você sobre o rio Nilo. Poucas coisas da Terra são visíveis do espaço. Uma dessas coisas que são visíveis do espaço é o rio Nilo. O rio Nilo é o maior rio do mundo em extensão. Ele é tão extenso que ele pode ser visto do espaço conforme a foto da imagem que estamos apresentando agora. Vamos voltar ao Heródoto. O Heródoto ficou 8 anos no Egito. Fim dos 8 anos, o Heródoto volta para a Grécia. Os gregos querem saber qual é o segredo do Egito, que faz o Egito ser uma civilização tão poderosa, e o Heródoto exclama sua famosa frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que significa isto? O que o Heródoto quis dizer é que todas as atividades econômicas do Egito dependem do rio Nilo. A agricultura do Egito depende do rio Nilo. A pesca e o comércio do Egito dependem do rio Nilo. Aliás, o rio Nilo é navegável praticamente em toda a sua extensão. A criação de animais no Egito depende do rio Nilo. Mas será que Heródoto conseguiu explicar de uma maneira tão fácil da onde vem o poder, a grandiosidade, a riqueza do Egito? Será que ele conseguiu explicar que tudo isso nada mais é do que uma dádiva do Nilo? Em parte, sim. Em parte, Heródoto está certo. A dependência da civilização egípcia do rio Nilo é incontestável. Mas justificar toda a grandiosidade dessa civilização como uma dádiva de um rio é, no mínimo, subestimar
esta poderosa civilização. Vamos revisar. Nós vimos que o rio Nilo ele ocupa uma pequena fração do território egípcio e vimos também que 80% do território egípcio é deserto. Então, como se explica que a principal atividade egípcia, que era a agricultura, deu certo? Os gregos eram grandes exportadores de trigo, cevada e linho, ou seja, eles produziam tanta trigo, cevada e linho que servia para suas necessidades internas e ainda sobrava muito para exportação. Como se explica uma agricultura tão poderosa em um país cujo território, praticamente 80% desse território é deserto? Para responder essa pergunta, nós temos que voltar para o rio Nilo. O rio Nilo ele nasce nas montanhas da África. Essas montanhas, o cume dessas montanhas se recobre de água sob forma de neve e gelo. Nos meses de agosto e setembro, essas montanhas sofrem o processo do verão e os cumes das montanhas revestidos de neve e gelo derretem e toda essa água escorre morro abaixo e acaba entrando no curso do rio Nilo e aumentando de sobremaneira o volume de suas águas. Então, sempre nos meses de agosto e setembro, nós vamos ter as cheias do rio Nilo. Observem as figuras. A figura da esquerda aparecem as margens do rio exposta. Estamos no período de vazante, ou seja, no período que não corresponde ao período das cheias do rio. No período das cheias do rio, que é o período de agosto e setembro, nós podemos observar que as margens foram inundadas pelas águas do rio. Então, preste atenção. Vamos compreender o que isso tem a ver com a agricultura do Egito. No verão, nós já falamos que vem a cheia, ou seja, o volume de água do rio sobe e ocupa as margens. Em outono, a vazante vem, ou seja, as águas que outrora estavam ocupando as margens, devido a um processo de inundação, agora voltam ao seu leito normal. Quando essas águas voltam ao seu leito normal no período de vazante, as margens do rio novamente são expostas. Só que agora as margens do rio estão um pouco diferentes. As águas do rio Nilo, no processo de inundação, trouxeram consigo grande volume de massa orgânica. Esse volume de massa orgânica transportado pelas águas do rio se chama humus. Quando as águas do rio recuam, esse humus é deixado nas margens do rio, ou seja, quando o rio recua, ele deixa as margens do rio fertilizadas, prontas para o processo de plantio. Então nós vamos dizer que no outono, as margens do rio, agora secas devido à vazante do rio, estão sendo plantadas, estão recebendo plantio, porque elas estão próprias para o plantio, estão ricas em humus, fertilizadas pelas águas que outrora as ocupavam. No inverno, nós vamos ver que continuam os processos de cuidado com o plantio. Se irriga as margens do rio e na primavera se faz a colheita. Quando chega o verão, o rio inunda as margens e começa tudo de novo. Bem, nós explicamos aqui como ocorre o processo agrícola nas margens do rio Nilo, mas continuamos sem explicar como um país que tem 80% do seu território sob forma de deserto se transformou numa grande potência agrícola, numa grande potência militar, numa grande potência econômica. No máximo que nós conseguimos fazer aqui é novamente explicar, ressaltar a importância do rio Nilo para a civilização egípcia. Mas nós não podemos esquecer que, com o passar do tempo, os egípcios começaram a observar que o processo de inundação, o processo de cheia do rio e o processo de vazante possuíam regularidades. Eles observavam que sempre nos meses de agosto e setembro vinha a inundação. A passado esses meses, vinha a vazante. Ou seja, eles sabiam quando o rio inundava, quando havia excesso de água no rio. Então,
os egípcios começaram a aproveitar esse excesso não só no processo de plantio nas margens do rio, mas também no processo de transpor esse excesso de água para outras partes do Egito que eram desérticas, ou seja, começaram a levar através de canais o excesso da água do rio para outras áreas do Egito, outrora desérticas, transformando essas áreas agora em áreas agricultáveis. Na imagem nós podemos observar que o território egípcio era recortado por canais que transportavam as águas em excesso do rio do período das cheias por todo o território egípcio, transformando áreas desérticas em áreas agricultáveis. Eles não só transportavam essas águas através de canais, como também eles armazenavam essas águas através de diques. Nós então observamos que a resposta de Heródoto estava incompleta. Realmente, a riqueza do rio, a riqueza que o rio Nilo proporciona ao Egito é incontestável. Mas a grandiosidade da civilização egípcia não está baseada, alicerçada só nas riquezas que o rio oferece. Ela está alicerçada também na sabedoria, na engenhosidade do povo egípcio que soube transpor as águas do período de inundação do rio através de canais e diques para áreas desérticas, ampliando assim as áreas agricultáveis do seu território. Se convenciona que todas as civilizações que têm essa habilidade para transpor as águas de um lugar para o outro através de canais, que toda civilização que tem a capacidade de armazenar águas através de diques ou mesmo criar sofisticados sistemas de irrigação são denominadas civilizações hídricas ou civilizações hidráulicas. A civilização egípcia ela era uma civilização hidráulica. Eles possuíam uma técnica aprimorada de transporte e manipulação de água, bem como do seu armazenamento. Então nós vimos que a grandiosidade do Egito está baseada em dois grandes alicerces. O primeiro alicerce, indiscutivelmente, é a importância do rio Nilo. E o segundo alicerce é a engenhosidade do homem egípcio no processo de manipulação da água em excesso durante os períodos de inundação, levando essa água através de canais, armazenando essa água através de diques, e criando intrincados e sofisticados sistemas de irrigação para áreas outrora desérticas, transformando áreas desérticas em áreas agricultáveis. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a história do Egito. Já descobrimos de onde vem a riqueza do Egito. Vem do rio Nilo e da engenhosidade do homem egípcio. Agora nós precisamos entender um pouquinho mais sobre a história do Egito. Vamos falar do período pré-dinástico. A história do Egito se divide em dois grandes períodos, o período pré-dinástico e o período dinástico. O período pré-dinástico, como a própria palavra está dizendo, é o período que antecede o período dinástico, é o período que antecede as dinastias, o período que antecede a unificação, o período que antecede os faraós. No período pré-dinástico, nós poderíamos observar e podemos visualizar facilmente na imagem que por toda a extensão do rio Nilo existem às suas margens pequenos agrupamentos humanos, pequenas aldeias. Essas aldeias que vivem em toda a extensão das margens do rio se chamam nomos. Esses nomos eles têm algumas características particulares. Primeiro, os nomos eram comunidades independentes. O que significa isso? Significa que eles tinham sua própria religião, sua própria política e sua própria liderança. Segunda característica dos nomos é que eles eram uma sociedade patriarcal. Terceira característica dos nomos é que os nomos possuíam um líder. Esse líder era chamado nomarca. E a quarta característica dos nomos é que, com o passar do tempo, os nomos se uniram em duas grandes confederações. A Confederação do Baixo Egito, que reunia os nomos localizados no Baixo Egito, e a Confederação dos Nomos do Alto Egito, que reunia os nomos que se localizavam na região do Alto Egito. Com o passar do tempo, surgiu um nomarca chamado Menés. Menés, através do processo de expansão militar
e de conquistas militares, ele vai unificar tanto o Alto quanto o Baixo Egito, ou seja, ele vai conquistar a confederação nomárquica do Baixo Egito e vai conquistar a confederação nomárquica do Alto Egito. Vai unificar as duas num grande império e, desta forma, criar a primeira dinastia. Então, nós estamos observando aqui que Menes é o grande unificador do Império Egípcio, que Menes é o primeiro faraó dinástico e que, mais que tudo, Menes vai ser o primeiro faraó. Antes, uma curiosidade aqui para vocês. A coroa branca representava o poder no Alto Egito. A coroa vermelha representava o poder no Baixo Egito. Menes, como conquistou tanto o Alto quanto o Baixo Egito, ele passou a utilizar a coroa branca e vermelha, simbolizando a unificação tanto do Alto quanto do Baixo Egito em um único império. Bom, então nós vimos surgir a primeira dinastia e já descobrimos que o primeiro faraó é Menes. Mas o que é uma dinastia? Uma dinastia é uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono. Então nós temos o fim do período dinástico com o surgimento da primeira dinastia. O surgimento da primeira dinastia acaba o período pré-dinástico e inicia o período dinástico. Nós descobrimos também que o unificador do Egito sob forma de um império se chama Menes. E descobrimos também que Menes se tornará o primeiro faraó. Então, nós já vimos que com o surgimento do primeiro faraó, com o surgimento da primeira dinastia, é findo o período pré-dinástico e se dá início ao período dinástico. O período dinástico ele se divide em 3 outros períodos, que são conhecidos como Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Mas antes de nós estudarmos o período dinástico, nós precisamos compreender as alterações que ocorreram na política, na economia e na religião depois do processo de unificação do Egito. Na política, o Egito passou a ser um Estado teocrático. O que significa Estado teocrático? Significa que é um sistema de governo que se submete às normas de uma religião. Então, de novo, Estado teocrático é aquele que possui um sistema de governo que se submete às normas de uma religião. Ou seja, o Estado teocrático é o oposto de um Estado laico. Né? Então, tudo no Egito se submetia às suas normas religiosas. A sociedade, a política, as normas sociais, todas estavam submissas às normas de uma religião. Isso é um Estado teocrático. Nós devemos lembrar que teocracia é uma palavra grega, onde teo significa Deus e cracia quer dizer governo. Juntando os dois significa governo de Deus ou governo divino. Os faraós eram os governantes do Estado teocrático. E muitos, praticamente todos, chegavam a se declarar descendentes diretos dos deuses. Os egípcios eles cultuavam os faraós como se fossem verdadeiras divindades. Isto porque se acreditava que os governantes, os faraós, eram filhos do grande deus Amon-Ra. Portanto, os faraós também tinham sangue divino correndo em suas veias. Logo, se o faraó é filho do grande deus Amon-Ra, o faraó é o representante de Amon-Ra na terra, o faraó é também um deus. Se o faraó é um deus, ele é o líder maior dos egípcios e todas as coisas estão sob o controle do faraó e dependem do faraó. A política está sob o controle do faraó e depende do faraó. A economia está sob o controle do faraó e depende do faraó. A religião está sob o controle do faraó e depende do faraó. O exército está sob o controle do faraó e depende do faraó. Mas para nós termos uma ideia, isso é bem mais profundo.
Os egípcios consideravam os faraós verdadeiros deuses, então a incumbência dos faraós ia além de política, religião e exército. Por exemplo, os egípcios acreditavam que sem o faraó o sol não nasceria. Os egípcios acreditavam que sem os faraós as águas do rio Nilo não correriam mais, não conseguiriam ser mais contidas por suas margens. Quem continha o rio Nilo dentro de suas margens e o mantinha correndo era a divindade do faraó. Os egípcios também acreditavam que as estações do ano só existiam por causa da existência do faraó. Os egípcios acreditavam que a harmonia cósmica, que o equilíbrio cósmico só era mantido por causa do faraó. Então nós vimos que no Estado teocrático todas as coisas se submetem às normas de uma religião. E vimos que o líder do Estado teocrático, ou ele é considerado um deus, ou ele é considerado um representante de um deus. Vimos também que no Estado teocrático, todas as coisas se concentram na posição e nas mãos do grande líder, que no caso do Egito era o faraó. Bem, e qual era o sistema produtivo do Egito após a unificação? Na economia, nós vamos ver que o Egito adota um modo de produção asiático. Nesse modo de produção, o faraó é dono de toda a terra, controlando o trabalho agrícola. Além da agricultura, o Estado egípcio também controlava muitas outras atividades econômicas. Por meio de seus funcionários, administrava pedreiras, minas e construções. A maioria dos egípcios vivia, no entanto, em um processo de miséria e servidão, obrigados a sustentar as elites com tributos pagos em bens ou sob forma de trabalho, que era a corvéia. Resumindo, no modo de produção asiático, todos os bens de produção pertencem ao faraó. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que um camponês quisesse plantar no Antigo Egito. Primeiro, ele deveria arrendar terras do faraó. Segundo, ele deveria arrendar sementes e ferramentas agrícolas com o faraó. Depois, ele deveria arrendar animais de tração para serem utilizados no plantio, também com o faraó. Todos os bens de produção pertencem ao faraó. Terminado o processo de plantio, realizado o processo de colheita, após a colheita dos produtos, o exército, que pertencia ao faraó, levava 80% da colheita realizada pelo camponês. Observe que o camponês plantou e colheu, e agora com ele permaneceu apenas 20% da produção. 80% caiu nas mãos do faraó, e era com esses 80% que o camponês pagava o arrendamento da terra, das sementes e das ferramentas. Se você achou injusto, tudo que está ruim pode ficar pior. Então vamos ver isso aí piorar. Os 20% que sobravam, 10% teria que ser cedido aos sacerdotes. Então, na realidade, o que sobrava para o camponês era apenas 10% de todo o seu esforço de plantar e colher. Nós vemos então que a maioria dos egípcios realmente vive num estado de servidão, pagando pesados tributos, seja ele através de bens, impostos, ou seja ele através de trabalho compulsório, através de servidão, que é mais conhecido como corvéia. E a religião? Bom, nós vimos que o Estado egípcio é um Estado teocrático, é um Estado onde tudo se submete às normas religiosas. Então a religião tinha suma importância no Egito. A religião egípcia possuía várias características e normas. Nós vamos falar aqui das 3 características principais da religião egípcia. A primeira característica é o culto aos mortos. Os egípcios acreditavam que quando uma pessoa morria, a sua alma imortal só permaneceria imortal se o corpo ao qual ela ocupou no passado se mantivesse conservado. Em determinado período do ano, essa alma voltaria em busca do antigo corpo que ela habitava, e se ela não encontrasse esse corpo, ou seja, se esse corpo houvesse sido degradado, a alma morreria, sumiria, desapareceria junto com o corpo que antigamente ela habitou.
Com essa ideia, com essa norma religiosa, os nossos amigos egípcios se tornaram mestres nos processos de embalsamento. Então, o processo de mumificação, de conservação dos corpos, se tornou uma das especialidades e uma das principais prerrogativas da religião egípcia. Conservar os corpos era fundamental para a imortalidade das almas. A segunda característica da religião egípcia é o politeísmo, ou seja, os egípcios possuíam vários deuses, e geralmente esses deuses representavam fenômenos da natureza. Na imagem nós podemos ver os vários deuses egípcios e o poder conferido a cada um. A terceira característica da religião egípcia é o antropozoomorfismo. Antropo significa homem, zoo significa animal e morfismo significa forma. Então, homem em forma de animal. O que isso significa? Significa que os deuses egípcios, em sua maioria, eram metade homens, metade animais. Isso significa o antropozoomorfismo. Então, a maior parte dos deuses egípcios tem forma metade homem, metade animal. Bem, nós falamos da economia, falamos da política, falamos da religião, seremos obrigados também a falar da sociedade. A sociedade egípcia ela é estamental. O que significa isso? Significa que existiam classes sociais rígidas e que quase não havia mobilidade social. No topo da pirâmide dessa sociedade estava o faraó, seguida pela classe privilegiada de nobres sacerdotes e escribas. A classe dos não privilegiados era composta por camponeses, artesãos e escravos. Para sustentar o luxo das classes altas, os camponeses pagavam impostos muito elevados. Então, o que é uma sociedade estamental? É aquela que possui uma divisão de classes rígida, que praticamente não permite mobilidade social. O que é mobilidade social? Mobilidade social é tu ascender ou descer de uma classe para outra. Por exemplo, no Egito, dificilmente um camponês viraria nobre, assim como dificilmente um nobre viraria camponês. Então, quase não havia mobilidade social no Egito, e o Egito tinha estamentos, classes sociais extremamente rígidas em sua divisão. Outra característica da sociedade egípcia é que ela é estratificada, hierarquizada e escravagista. O que isso significa? Estratificada é que ela possuía várias classes sociais. Hierarquizada, e cada uma delas tinha seu papel dentro da comunidade, assim como a sua importância. E escravagista, porque a sociedade egípcia dependia do trabalho escravo. Então, nós vimos que a sociedade egípcia é estamental, estratificada, hierarquizada e escravagista. Nesta imagem, nós podemos ver a pirâmide social do Egito. Denotamos que o faraó ocupa o topo da pirâmide. Abaixo do faraó nós encontramos os nobres. Quem são os nobres? Os nobres é a família do faraó, membros da família da esposa do faraó também. Os nobres são aqueles que têm a função sacerdotal ou a função de serem generais no exército egípcio. Então, os nobres são a família do faraó, os generais e os sacerdotes. Abaixo dos nobres nós encontramos a classe dos escribas. Os escribas tinham grande importância na sociedade egípcia, pois cabia aos escribas três funções importantes. Primeiro, ele era o historiador, ele que transcrevia, que criava livros, que criava escritos sobre as grandes vitórias, sobre os grandes feitos do faraó. Então ele era o historiador que registrava os feitos das dinastias dos diversos faraós que se sobrepujavam durante o processo de civilização egípcia. Além dele ser uma espécie de historiador, o nosso amigo escriba ele também era o contabilista do reino, ele que determinava as riquezas, contabilmente, as riquezas do reino egípcio.
E a terceira função do escriba era de redigir as leis determinadas pelo faraó. Então a gente pode dizer que o escriba é 3 em 1. Ele é um historiador, um contabilista, e ele serve para redigir leis. Leis criadas por quem? Pelo faraó. Abaixo dos escribas nós encontramos os soldados, que era uma classe que não tinha grande importância política. Na realidade, os soldados não recebiam nem salário, eles recebiam em alimento. Então, os soldados recebiam em alimento, e no período das guerras, eles tinham direito a realizar saques nas nações dominadas. Abaixo dos soldados, nós encontramos os artesãos e camponeses, e, por fim, ocupando a base da pirâmide, os escravos. Nós não podemos esquecer que a sociedade egípcia é uma sociedade escravista, que depende muito do trabalho escravo. Nós notamos, então, que no Antigo Egito, uma pessoa só poderia se tornar escrava de 2 formas. Primeira forma, por guerra. Ou seja, quando o Egito invadia uma outra nação, ele levava 1/3 dessa nação, principalmente os mais jovens, os mais saudáveis, sob forma de escravos. E a segunda forma de se tornar escravo no Egito era por dívida. Se um camponês não conseguisse pagar os seus impostos ou débitos com o faraó, ou não realizasse o seu trabalho compulsório à corvéia, ele automaticamente, junto com a sua família, se transformaria em escravo. Bem, gente, essa é a nossa primeira aula sobre o Egito Antigo. Lembrando que nós estudamos no dia de hoje as causas da grandiosidade do Egito Antigo, da civilização egípcia antiga. Nós vimos que as causas possuem 2 poderosos alicerces, que esses alicerces são a importância do rio Nilo e a engenhosidade do homem egípcio. Nós observamos também que a história do Egito está dividida em 2 grandes períodos, o período pré-dinástico e o período dinástico. No período pré-dinástico, estudamos os nomos, comunidades independentes, que também eram uma sociedade patriarcal que tinham como líder um nomarca. Vimos que esses nomos, com o passar do tempo, se uniram em confederações, a Confederação do Baixo Egito e a Confederação do Alto Egito. Nós vimos que, com o passar do tempo, um dos nomarcas, chamado Menés, inicia o processo de expansão militar, de conquistas militares em relação aos outros nomos, conquistando todos os nomos da Confederação do Baixo Egito e conquistando todos os nomos da Confederação do Alto Egito. Ou seja, Menés unifica o Egito, cria o primeiro império, a primeira dinastia, e se torna o primeiro faraó. Vimos também o sistema político adotado pelo Egito após a sua unificação, que é o sistema teocrático, onde tudo se submete às normas de uma determinada religião. Vimos que no sistema teocrático, o líder maior ele é considerado um deus ou um mensageiro de um deus, e que por esse motivo a ele cabe o controle de todas as coisas, que ele controla a política, a religião e o exército. No caso dos egípcios, controlava até mais que isso, controlava estações do ano, se o sol ia nascer, se o rio Nilo ia se manter nas suas margens e correr por elas, e também era responsável até mesmo pela harmonia cósmica, pelo equilíbrio cósmico. Nós vimos também que o sistema produtivo do Egito é o modo asiático de produção. Resumindo, o modo asiático de produção é que todos os bens de produção pertencem ao faraó. Vimos também a religião egípcia, que possui 3 importantes características. A primeira é o culto aos mortos, através do processo de mumificação. O segundo é o politeísmo e o terceiro é o antropozoomorfismo. Além disto, vimos também a sociedade egípcia após o processo de unificação, que é uma sociedade estamental, estratificada, hierarquizada e também uma sociedade escravista. Vimos que os egípcios dependiam demais dos seus escravos e vimos que para se tornar escravo no Egito só havia 2 maneiras, ou por guerra ou por dívida. Agora,
nós devemos voltar à plataforma e devemos realizar os exercícios de fixação referentes ao Antigo Egito, parte 1. Muito obrigado a vocês, até a próxima, bons estudos. Bem-vindos à plataforma Virtua, meu nome é Luciano, eu sou responsável pela disciplina História para o primeiro ano do ensino médio. O tema da aula de hoje é a aula sobre o Egito Antigo, aliás é a nossa aula 1, nossa primeira aula sobre esse tema. O Egito Antigo ele sempre despertou a curiosidade das civilizações, tanto do passado como do presente. Existem vários enigmas, várias curiosidades que essa civilização desperta. Para nós entendermos melhor a civilização egípcia, nós precisamos compreender um pouco da sua geografia. Se nós olharmos o mapa do Egito, nós vamos perceber que o território egípcio ele é composto em 80% de deserto. O Egito ele está cercado por 2 grandes desertos. Do lado esquerdo, nós vemos o deserto da Líbia, do lado direito, o deserto arábico. E singrando todo o território do Egito, nós encontramos o rio Nilo, que ocupa uma pequena fração desse território. Por satélite, nós podemos observar melhor o Egito e podemos observar e concluir o que havíamos falado antes, que 80% do território egípcio é desértico e que uma pequena fração do seu território é fértil e está às margens do rio Nilo, que singra toda a extensão do seu território. E aí surge uma pergunta: se 80% do território do Egito é deserto, como os egípcios conseguiram transformar este território numa grande nação? Essa pergunta também incomodava outras civilizações do passado. Os gregos, eles temiam os egípcios. Os gregos sabiam que os egípcios haviam contratado os fenícios, os grandes navegadores da antiguidade, para realizar mapas cartográficos precisos do território da Grécia. Logo, os gregos concluíram que os egípcios desejavam esses mapas para uma futura invasão, por uma futura expansão militar sobre os territórios da Grécia. Temendo essa invasão, temendo essa futura expansão territorial militar, os gregos mandam para o Egito um espião. Esse espião era nada mais, nada menos que Heródoto, o famoso historiador e filósofo grego. Nós vamos ver que o Heródoto ele vai passar 8 anos no Egito. Findo esses 8 anos, o Heródoto volta para a Grécia e os gregos querem que ele responda o que faz o Egito ser a grande civilização que é. A resposta do Heródoto nada mais é do que exclamar que o Egito é uma dádiva do Nilo. O que o Heródoto quis dizer com isso? Antes da gente explicar o que o Heródoto quis dizer com isso, vai aí uma curiosidade para você sobre o rio Nilo. Poucas coisas da Terra são visíveis do espaço. Uma dessas coisas que são visíveis do espaço é o rio Nilo. O rio Nilo é o maior rio do mundo em extensão.
ele é tão extenso que ele pode ser visto do espaço conforme a foto da imagem que estamos apresentando agora. Vamos voltar ao Heródoto. O Heródoto ficou 8 anos no Egito. Fim dos 8 anos, o Heródoto volta para a Grécia. Os gregos querem saber qual é o segredo do Egito, o que faz o Egito ser uma civilização tão poderosa, e o Heródoto exclama sua famosa frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. O que significa isto? O que o Heródoto quis dizer é que todas as atividades econômicas do Egito dependem do rio Nilo. A agricultura do Egito depende do rio Nilo. A pesca e o comércio do Egito dependem do rio Nilo. Aliás, o rio Nilo é navegável praticamente em toda a sua extensão. A criação de animais no Egito depende do rio Nilo. Mas será que Heródoto conseguiu explicar de uma maneira tão fácil da onde vem o poder, a grandiosidade, a riqueza do Egito? Será que ele conseguiu explicar que tudo isso nada mais é do que uma dádiva do Nilo? Em parte, sim. Em parte, Heródoto está certo. A dependência da civilização egípcia do rio Nilo é incontestável. Mas justificar toda a grandiosidade dessa civilização como uma dádiva de um rio é, no mínimo, subestimar esta poderosa civilização. Vamos revisar. Nós vimos que o rio Nilo ele ocupa uma pequena fração do território egípcio. E vimos também que 80% do território egípcio é deserto. Então, como se explica que a principal atividade egípcia, que era a agricultura, deu certo? Os gregos eram grandes exportadores de trigo, cevada e linho. Ou seja, eles produziam tanta trigo, cevada e linho que servia para suas necessidades internas e ainda sobrava muito para exportação. Como se explica uma agricultura tão poderosa em um país cujo território, praticamente 80% desse território é deserto? Para responder essa pergunta, nós temos que voltar para o rio Nilo. O rio Nilo ele nasce nas montanhas da África. Essas montanhas, o cume dessas montanhas se recobre de água sob forma de neve e gelo. Nos meses de agosto e setembro, essas montanhas sofrem o processo do verão e os cumes das montanhas revestidos de neve e gelo derretem e toda essa água escorre morro abaixo e acaba entrando no curso do rio Nilo e aumentando de sobremaneira o volume de suas águas. Então, sempre nos meses de agosto e setembro, nós vamos ter as cheias do rio Nilo. Observem as figuras. A figura da esquerda aparece às margens do rio exposta. Estamos no período de vazante, ou seja, no período que não corresponde ao período das cheias do rio. No período das cheias do rio, que é o período de agosto e setembro, nós podemos observar que as margens foram inundadas pelas águas do rio. Então, preste atenção. Vamos compreender o que isso tem a ver com a agricultura do Egito. No verão, nós já falamos que vem a cheia, ou seja, o volume de água do rio sobe e ocupa as margens. Em outono, a vazante vem, ou seja, as águas que outrora estavam ocupando as margens, devido a um processo de inundação, agora voltam ao seu leito normal. Quando essas águas voltam ao seu leito normal no período de vazante, as margens do rio novamente são expostas. Só que agora as margens do rio estão um pouco diferentes. As águas do rio Nilo, no processo de inundação, trouxeram consigo grande volume de massa orgânica. Esse volume de massa orgânica transportado pelas águas do rio se chama humus. Quando as águas do rio recuam, esse humus é deixado nas margens do rio, ou seja, quando o rio recua, ele deixa as margens do rio fertilizadas, prontas para o processo de plantio. Então nós vamos dizer que no outono, as margens do rio, agora secas devido à vazante do rio, estão sendo
plantadas, estão recebendo plantio, porque elas estão próprias para o plantio, estão ricas em humus, fertilizadas pelas águas que outrora as ocupavam. No inverno, nós vamos ver que continuam os processos de cuidado com o plantio. Se irriga as margens do rio e na primavera se faz a colheita. Quando chega o verão, o rio inunda as margens e começa tudo de novo. Bem, nós explicamos aqui como ocorre o processo agrícola nas margens do rio Nilo, mas continuamos sem explicar como um país que tem 80% do seu território sob forma de deserto se transformou numa grande potência agrícola, numa grande potência militar, numa grande potência econômica. No máximo que nós conseguimos fazer aqui é novamente explicar, ressaltar a importância do rio Nilo para a civilização egípcia. Mas nós não podemos esquecer que, com o passar do tempo, os egípcios começaram a observar que o processo de inundação, o processo de cheia do rio e o processo de vazante possuíam regularidades. Eles observavam que sempre nos meses de agosto e setembro vinha a inundação. A passado esses meses, vinha a vazante. Ou seja, eles sabiam quando o rio inundava, quando havia excesso de água no rio. Então, os egípcios começaram a aproveitar esse excesso, não só no processo de plantio nas margens do rio, mas também no processo de transpor esse excesso de água para outras partes do Egito que eram desérticas. Ou seja, começaram a levar através de canais o excesso da água do rio para outras áreas do Egito, outrora desérticas, transformando essas áreas agora em áreas agricultáveis. Na imagem nós podemos observar que o território egípcio era recortado por canais que transportavam as águas em excesso do rio do período das cheias por todo o território egípcio, transformando áreas desérticas em áreas agricultáveis. Eles não só transportavam essas águas através de canais, como também eles armazenavam essas águas através de diques. Nós então observamos que a resposta de Heródoto estava incompleta. Realmente, a riqueza do rio, a riqueza que o rio Nilo proporciona ao Egito é incontestável. Mas a grandiosidade da civilização egípcia não está baseada, alicerçada só nas riquezas que o rio oferece. Ela está alicerçada também na sabedoria, na engenhosidade do povo egípcio, que soube transpor as águas do período de inundação do rio através de canais e diques para áreas desérticas, ampliando assim as áreas agricultáveis do seu território. Se convenciona que todas as civilizações que têm essa habilidade para transpor as águas de um lugar para o outro através de canais, que toda civilização que tem a capacidade de armazenar águas através de diques ou mesmo criar sofisticados sistemas de irrigação são denominadas civilizações hídricas ou civilizações hidráulicas. A civilização egípcia ela era uma civilização hidráulica. Eles possuíam uma técnica aprimorada de transporte e manipulação de água, bem como do seu armazenamento. Então nós vimos que a grandiosidade do Egito está baseada em dois grandes alicerces. O primeiro alicerce, indiscutivelmente, é a importância do rio Nilo. E o segundo alicerce é a engenhosidade do homem egípcio no processo de manipulação da água em excesso durante os períodos de inundação, levando essa água através de canais, armazenando essa água através de diques e criando intrincados e sofisticados sistemas de irrigação para áreas outrora desérticas, transformando áreas desérticas em áreas agricultáveis. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre a história do Egito. Já descobrimos de onde vem a riqueza do Egito. Vem do rio Nilo e da engenhosidade do homem egípcio. Agora nós precisamos entender um pouquinho mais sobre a história do Egito. Vamos falar do período pré-dinástico.
A história do Egito se divide em dois grandes períodos, o período pré-dinástico e o período dinástico. O período pré-dinástico, como a própria palavra está dizendo, é o período que antecede o período dinástico, é o período que antecede as dinastias, o período que antecede a unificação, o período que antecede os faraós. No período pré-dinástico, nós poderíamos observar e podemos visualizar facilmente na imagem que por toda a extensão do rio Nilo existem às suas margens pequenos agrupamentos humanos, pequenas aldeias, essas aldeias que vivem em toda a extensão das margens do rio se chamam nomos. Esses nomos eles têm algumas características particulares. Primeiro, os nomos eram comunidades independentes. O que significa isso? Significa que eles tinham sua própria religião, sua própria política e sua própria liderança. Segunda característica dos nomos é que eles eram uma sociedade patriarcal. Terceira característica dos nomos é que os nomos possuíam um líder. Esse líder era chamado nomarca. E a quarta característica dos nomos é que, com o passar do tempo, os nomos se uniram em duas grandes confederações. A Confederação do Baixo Egito, que reunia os nomos localizados no Baixo Egito, e a Confederação dos Nomos do Alto Egito, que reunia os nomos que se localizavam na região do Alto Egito. Com o passar do tempo, surgiu um nomarca chamado Menés. Menés, através do processo de expansão militar e de conquistas militares, ele vai unificar tanto o Alto quanto o Baixo Egito, ou seja, ele vai conquistar a confederação nomárquica do Baixo Egito e vai conquistar a confederação nomárquica do Alto Egito. Vai unificar as duas num grande império e, desta forma, criar a primeira dinastia. Então, nós estamos observando aqui que Menés é o grande unificador do Império Egípcio, que Menés é o primeiro faraó dinástico e que, mais que tudo, Menés vai ser o primeiro faraó. Antes, uma curiosidade aqui para vocês. A coroa branca representava o poder no Alto Egito. A coroa vermelha representava o poder no Baixo Egito. Menés, como conquistou tanto o Alto quanto o Baixo Egito, ele passou a utilizar a coroa branca e vermelha, simbolizando a unificação tanto do Alto quanto do Baixo Egito em um único império. Bom, então nós vimos surgir a primeira dinastia e já descobrimos que o primeiro faraó é Menés. Mas o que é uma dinastia? Uma dinastia é uma série de reis ou soberanos de uma mesma família que se sucedem no trono. Então nós temos o fim do período dinástico com o surgimento da primeira dinastia. Com o surgimento da primeira dinastia, acaba o período pré-dinástico e inicia o período dinástico. Nós descobrimos também que o unificador do Egito sob forma de um império se chama Menés. E descobrimos também que Menés se tornará o primeiro faraó. Então, nós já vimos que com o surgimento do primeiro faraó, com o surgimento da primeira dinastia, é findo o período pré-dinástico e se dá início ao período dinástico. O período dinástico ele se divide em 3 outros períodos, que são conhecidos como Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Mas antes de nós estudarmos o período dinástico, nós precisamos compreender as alterações que ocorreram na política, na economia e na religião depois do processo de unificação do Egito. Na política, o Egito passou a ser um Estado teocrático. O que significa Estado teocrático? Significa que é um sistema de governo que se submete às normas de uma religião. Então, de novo, Estado teocrático é aquele que possui um sistema de governo que se submete às normas de uma religião. Ou seja, o Estado teocrático é o oposto de um Estado laico. Né? Então, tudo no Egito se submetia às suas normas religiosas.
a sociedade, a política, as normas sociais, todas estavam submissas às normas de uma religião. Isso é um Estado teocrático. Nós devemos lembrar que teocracia é uma palavra grega, onde theo significa Deus e cracia quer dizer governo. Juntando os dois significa governo de Deus ou governo divino. Os faraós eram os governantes do Estado teocrático. E muitos, praticamente todos, chegavam a se declarar descendentes diretos dos deuses. Os egípcios eles cultuavam os faraós como se fossem verdadeiras divindades. Isto porque se acreditava que os governantes, os faraós, eram filhos do grande deus Amon-Ra. Portanto, os faraós também tinham sangue divino correndo em suas veias. Logo, se o faraó é filho do grande deus Amon-Ra, o faraó é o representante de Amon-Ra na terra, o faraó é também um deus. Se o faraó é um deus, ele é o líder maior dos egípcios e todas as coisas estão sob o controle do faraó e dependem do faraó. A política está sob o controle do faraó e depende do faraó. A economia está sob o controle do faraó e depende do faraó. A religião está sob o controle do faraó e depende do faraó. O exército está sob o controle do faraó e depende do faraó. Mas para nós termos uma ideia, isso é bem mais profundo. Os egípcios consideravam os faraós verdadeiros deuses, então a incumbência dos faraós ia além de política, religião e exército. Por exemplo, os egípcios acreditavam que sem o faraó o sol não nasceria. Os egípcios acreditavam que sem os faraós as águas do rio Nilo não correriam mais, não conseguiriam ser mais contidas por suas margens. Quem continha o rio Nilo dentro de suas margens e o mantinha correndo era a divindade do faraó. Os egípcios também acreditavam que as estações do ano só existiam por causa da existência do faraó. Os egípcios acreditavam que a harmonia cósmica, que o equilíbrio cósmico só era mantido por causa do faraó. Então nós vimos que no Estado teocrático todas as coisas se submetem às normas de uma religião. E vimos que o líder do Estado teocrático ou ele é considerado um deus, ou ele é considerado um representante de um deus. Vimos também que no Estado teocrático, todas as coisas se concentram na posição e nas mãos do grande líder, que no caso do Egito era o faraó. Bem, e qual era o sistema produtivo do Egito após a unificação? Na economia, nós vamos ver que o Egito adota um modo de produção asiático. Nesse modo de produção, o faraó é dono de toda a terra, controlando o trabalho agrícola. Além da agricultura, o Estado egípcio também controlava muitas outras atividades econômicas. Por meio de seus funcionários, administrava pedreiras, minas e construções. A maioria dos egípcios vivia, no entanto, em um processo de miséria e servidão, obrigados a sustentar as elites com tributos pagos em bens ou sob forma de trabalho, que era a corvéia. Resumindo, no modo de produção asiático, todos os bens de produção pertencem ao faraó. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que um camponês quisesse plantar no Antigo Egito. Primeiro, ele deveria arrendar terras do faraó. Segundo, ele deveria arrendar sementes e ferramentas agrícolas com o faraó. Depois, ele deveria arrendar animais de tração para serem utilizados no plantio, também com o faraó. Todos os bens de produção pertencem ao faraó. Terminado o processo de plantio, realizado o processo de colheita, após a colheita dos produtos, o exército, que pertencia ao faraó, levava 80% da colheita realizada pelo camponês. Observe que o camponês plantou e colheu, e agora com ele permaneceu apenas 20% da produção. 80% caiu nas mãos do faraó, e era com esses 80% que o camponês pagava o arrendamento da terra, das sementes e das ferramentas. Se você achou injusto, tudo que está ruim pode ficar pior. Então vamos ver isso aí piorar.
Os 20% que sobravam, 10% teria que ser cedido aos sacerdotes. Então, na realidade, o que sobrava para o camponês era apenas 10% de todo o seu esforço de plantar e colher. Nós vemos então que a maioria dos egípcios realmente vive num estado de servidão, pagando pesados tributos, seja ele através de bens, impostos, ou seja ele através de trabalho compulsório, através de servidão, que é mais conhecido como corveia. E a religião? Bom, nós vimos que o Estado egípcio é um Estado teocrático, é um Estado onde tudo se submete às normas religiosas. Então a religião tinha suma importância no Egito. A religião egípcia possuía várias características e normas. Nós vamos falar aqui das 3 características principais da religião egípcia. A primeira característica é o culto aos mortos. Os egípcios acreditavam que quando uma pessoa morria, a sua alma imortal só permaneceria imortal se o corpo ao qual ela ocupou no passado se mantivesse conservado. Em determinado período do ano, essa alma voltaria em busca do antigo corpo que ela habitava, e se ela não encontrasse esse corpo, ou seja, se esse corpo houvesse sido degradado, a alma morreria, sumiria, desapareceria junto com o corpo que antigamente ela habitou. Com essa ideia, com essa norma religiosa, os nossos amigos egípcios se tornaram mestres nos processos de embalsamento. Então, o processo de mumificação, de conservação dos corpos, se tornou uma das especialidades e uma das principais prerrogativas da religião egípcia. Conservar os corpos era fundamental para a imortalidade das almas. A segunda característica da religião egípcia é o politeísmo, ou seja, os egípcios possuíam vários deuses, e geralmente esses deuses representavam fenômenos da natureza. Na imagem nós podemos ver os vários deuses egípcios e o poder conferido a cada um. A terceira característica da religião egípcia é o antropozoomorfismo. Antropo significa homem, zoo significa animal, e morfismo significa forma. Então, homem em forma de animal. O que isso significa? Significa que os deuses egípcios, em sua maioria, eram metade homens, metade animais. Isso significa o antropozoomorfismo. Então, a maior parte dos deuses egípcios tem forma metade homem, metade animal. Bem, nós falamos da economia, falamos da política, falamos da religião, seremos obrigados também a falar da sociedade. A sociedade egípcia ela é estamental. O que significa isso? Significa que existiam classes sociais rígidas e que quase não havia mobilidade social. No topo da pirâmide dessa sociedade estava o faraó, seguida pela classe privilegiada de nobres sacerdotes e escribas. A classe dos não privilegiados era composta por camponeses, artesãos e escravos. Para sustentar o luxo das classes altas, os camponeses pagavam impostos muito elevados. Então, o que é uma sociedade estamental? É aquela que possui uma divisão de classes rígida, que praticamente não permite mobilidade social. O que é mobilidade social? Mobilidade social é tu ascender ou descer de uma classe para outra. Por exemplo, no Egito, dificilmente um camponês viraria nobre, assim como dificilmente um nobre viraria camponês. Então, quase não havia mobilidade social no Egito, e o Egito tinha estamentos, classes sociais extremamente rígidas em sua divisão. Outra característica da sociedade egípcia é que ela é estratificada, hierarquizada e escravagista. O que isso significa? Estratificada é que ela possuía várias classes sociais. Hierarquizada, e cada uma delas tinha seu papel dentro da comunidade, assim como a sua importância. E escravagista, porque a sociedade egípcia dependia do trabalho escravo. Então, nós vimos que a sociedade egípcia é estamental,
estratificada, hierarquizada e escravagista. Nesta imagem nós podemos ver a pirâmide social do Egito. Denotamos que o faraó ocupa o topo da pirâmide. Abaixo do faraó nós encontramos os nobres. Quem são os nobres? Os nobres é a família do faraó, membros da família da esposa do faraó também. Os nobres são aqueles que têm a função sacerdotal ou a função de serem generais no exército egípcio. Então, os nobres são a família do faraó, os generais e os sacerdotes. Abaixo dos nobres nós encontramos a classe dos escribas. Os escribas tinham grande importância na sociedade egípcia, pois cabia aos escribas 3 funções importantes. Primeiro, ele era o historiador, ele que transcrevia, que criava livros, que criava escritos sobre as grandes vitórias, sobre os grandes feitos do faraó. Então ele era o historiador que registrava os feitos das dinastias dos diversos faraós que se sobrepujavam durante o processo de civilização egípcia. Além dele ser uma espécie de historiador, o nosso amigo escriba ele também era o contabilista do reino, ele que determinava as riquezas, contabilmente, as riquezas do reino egípcio. E a terceira função do escriba era de redigir as leis determinadas pelo faraó. Então a gente pode dizer que o escriba é 3 em 1. Ele é um historiador, um contabilista, e ele serve para redigir leis. Leis criadas por quem? Pelo faraó. Abaixo dos escribas nós encontramos os soldados, que era uma classe que não tinha grande importância política. Na realidade, os soldados não recebiam nem salário, eles recebiam em alimento. Então, os soldados recebiam em alimento, e no período das guerras, eles tinham direito a realizar saques nas nações dominadas. Abaixo dos soldados, nós encontramos os artesãos e camponeses, e, por fim, ocupando a base da pirâmide, os escravos. Nós não podemos esquecer que a sociedade egípcia é uma sociedade escravista, que depende muito do trabalho escravo. Nós notamos, então, que no Antigo Egito, uma pessoa só poderia se tornar escrava de 2 formas. Primeira forma, por guerra. Ou seja, quando o Egito invadia uma outra nação, ele levava 1/3 dessa nação, principalmente os mais jovens, os mais saudáveis, sob forma de escravos. E a segunda forma de se tornar escravo no Egito era por dívida. Se um camponês não conseguisse pagar os seus impostos ou débitos com o faraó, ou não realizasse o seu trabalho compulsório à corvéia, ele automaticamente, junto com a sua família, se transformaria em escravo. Bem, gente, essa é a nossa primeira aula sobre o Egito Antigo. Lembrando que nós estudamos no dia de hoje as causas da grandiosidade do Egito Antigo, da civilização egípcia antiga. Nós vimos que as causas possuem 2 poderosos alicerces, que esses alicerces são a importância do rio Nilo e a engenhosidade do homem egípcio. Nós observamos também que a história do Egito está dividida em 2 grandes períodos, o período pré-dinástico e o período dinástico. No período pré-dinástico, estudamos os nomos, comunidades independentes, que também eram uma sociedade patriarcal que tinha como líder um nomarca. Vimos que esses nomos, com o passar do tempo, se uniram em confederações, a Confederação do Baixo Egito e a Confederação do Alto Egito. Nós vimos que, com o passar do tempo, um dos nomarcas, chamado Menés, inicia o processo de expansão militar, de conquistas militares em relação aos outros nomos, conquistando todos os nomos da Confederação do Baixo Egito e conquistando todos os nomos da Confederação do Alto Egito. Ou seja, Menés unifica o Egito, cria o primeiro império, a primeira dinastia e se torna o primeiro faraó.
Vimos também o sistema político adotado pelo Egito após a sua unificação, que é o sistema teocrático, onde tudo se submete às normas de uma determinada religião. Vimos que no sistema teocrático, o líder maior ele é considerado um deus ou um mensageiro de um deus, e que por esse motivo a ele cabe o controle de todas as coisas, que ele controla a política, a religião e o exército. No caso dos egípcios, controlava até mais que isso, controlava estações do ano, se o sol ia nascer, se o rio Nilo ia se manter nas suas margens e correr por elas, e também era responsável até mesmo pela harmonia cósmica, pelo equilíbrio cósmico. Nós vimos também que o sistema produtivo do Egito é o modo asiático de produção. Resumindo, o modo asiático de produção é que todos os bens de produção pertencem ao faraó. Vimos também a religião egípcia, que possui 3 importantes características. A primeira é o culto aos mortos, através do processo de mumificação. O segundo é o politeísmo e o terceiro é o antropozoomorfismo. Além disto, vimos também a sociedade egípcia após o processo de unificação, que é uma sociedade estamental, estratificada, hierarquizada e também uma sociedade escravista. Vimos que os egípcios dependiam demais dos seus escravos e vimos que para se tornar escravo no Egito só havia 2 maneiras, ou por guerra ou por dívida. Agora, nós devemos voltar à plataforma e devemos realizar os exercícios de fixação referentes ao Antigo Egito, parte 1. Muito obrigado a vocês, até a próxima, bons estudos.